Muito bem, professores, tudo bem? Bom, agora nós vamos pegar dentro daquele banco de questões e eu vou trabalhar questão por questão daquilo que nós vimos lá no questionário. Então, agora eu vou criar as questões para poder trabalhar. Então, vou vir aqui no meu banco de questões. Então, entrei lá na avaliação, configurações, banco de questões, questões. Aqui em questões eu vou criar uma questão nova. E aí eu tenho esse monte de questões aqui que eu posso trabalhar. Então, vou criar aqui uma múltipla escolha, adicionar. Você precisa dar um nome para essa questão, então o nome, eu recomendo que você utilize o nome do professor. E aí, se você quiser dar uma identificação para a questão, você pode colocar lá a questão. Por que isso? Porque dentro da plataforma, como a gente está trabalhando, a sala é como se fosse a mesma sala, só que dividida em grupos diferentes. Então, todo mundo é do sexto ano de matemática, só que o professor Alexandre está com o sexto A, o professor Carlos está com o sexto B e assim por diante. Então, você tem essa divisão para poder trabalhar. Então, o material, o conteúdo, o aluno visualiza, e aí você pode definir atividades específicas para o seu grupo, né? Então, fica mais fácil de orientar e apresentar para um determinado grupo de alunos, tá bom? Então, aqui, qual que é a pergunta, né? Em que ano o vídeo foi gravado, por exemplo. Marcação. Uma, né, por padrão. Feedback geral. Esse feedback geral, mesmo o aluno respondendo ou errando, ele vai ver esse feedback. Como que você pode utilizar isso? Você pode dar uma explicação, um texto explicando a questão. Você pode, vou até colocar aqui teste. Você pode subir um vídeo, por exemplo, mostrando uma explicação sobre ele. ID number é um número de identificação dessa questão. Se você tem um banco de questões muito grande, você pode criar um padrão de identificação. Matemática 001, e aí vai. Uma ou múltiplas respostas. Você pode ter uma resposta apenas correta, ou posso ter mais de uma. Então, eu vou trabalhar primeiro com uma resposta. Vai misturar entre as opções. Aqui você tem como que vai ser apresentado os itens para o aluno. Então, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, maiúsculo, 1, 2, 3, números romanos minúsculo, números romanos maiúsculo, ou sem numeração nenhuma. Eu costumo deixar como padrão, e eu posso deixar as instruções para ele poder responder. Então, aqui foi em 2021. Aqui é uma outra coisa que a gente comenta. Se você vai escrever todas as questões direto no Moodle, não vai importar, né? Porque aí tem essa situação também. Mas se você vai jogar tudo direto no Moodle, você pode deixar a primeira resposta como a correta. Porque como você deixou marcado aqui, misturar entre as opções, o sistema mesmo vai posicionar ela lá onde você, da maneira que ele quiser, de forma randômica. E aí eu marcando a primeira posição como 100%, caso tenha algum erro, eu corrijo só aqui, e o que está errado fica errado lá para baixo, não tem problema. Então, 2022. Também nenhum. 2023. 2024. 2025. E aqui você pode dar um feedback para essa alternativa. Então, por exemplo, passou 5 anos, por exemplo. 4, né? Passou 4 anos. Aqui, passou 3. Em 2023, passou 2. Então, para aquela alternativa, eu estou dando um feedback para ele. Eu poderia explicar a alternativa por alternativa. Não é muito comum, mas poderia demonstrar, explicar o que ele fez, como ele errou, e depois apresentar como que ele poderia acertar, né? Para cada resposta correta, sua resposta está correta, você pode modificar essa frase. Sua resposta está parcialmente correta quando ele
acerta parcialmente, tenho mais de uma questão correta, né? E se ele erra, sua resposta está incorreta. Múltiplas tentativas. Se eu der múltiplas tentativas para ele, eu posso penalizar, né, em cada tentativa. E aí eu posso ir dando dica aqui, cada dica vai tirando um pouquinho da pontuação. Fez isso, salvar mudanças. Sua questão de múltipla escolha foi criada. Quando a sua questão é nova e ela é incluída no banco de dados, ela fica com essa tarja verde aqui para mim. Aí, o verde é por causa da configuração, mas a gente consegue saber que questão que eu criei. É editar, posso visualizar. Pré-visualiza. Então, olha só. Em que ano que o vídeo foi gravado? Escolha uma opção. Se eu escolher 2021, enviar e finalizar. Aqui, ó. Aquele feedback geral que eu coloquei como teste. Então, todo mundo visualiza da mesma forma. E a resposta correta. Vou fechar o preview. Vou colocar uma resposta errada aqui para visualizar. Foi em 2024. Enviar e finalizar. Mesma coisa. O geral aparece para todo mundo. A resposta correta é 2021. E aquele feedback para a resposta, olha lá. Aqui saiu, faltou U, né? Mas passou 3 anos, tá vendo? Então eu consigo gerar mais interação para o seu aluno com essas respostas, com essas perguntas. Bom, agora eu vou criar uma questão de múltipla escolha com mais de uma alternativa correta. Que ele tem que selecionar 2 vezes. Então, múltipla escolha, adicionar 2 alternativas corretas. Opa. Corretas. Quais são os dias do final de semana? E aí eu vou vir aqui. Bom, marcação padrão 1. Eu tenho múltiplas respostas permitidas. Vai misturar aqui eu vou colocar 2, né? 2 marcações. Posso mostrar instruções. Aí a resposta, sábado. Então, se ele responder só sábado, ele ganha 50% da nota. Se ele colocar sábado e domingo, ele ganha mais 50% da nota. E aí a soma dá 100%. Se você não colocar essa soma, ele vai te avisar que está errado. Segunda, terça. Eu vou colocar a quarta aqui. Salvar mudanças. Também a questão 2 alternativas corretas. Vou pré-visualizar. E agora, o que mudou? Quando é uma só, ele só me dá o radio button lá, que eu só seleciono um. Agora, como eu tenho 2, ele posso marcar mais que uma, tá vendo? Aqui, como sugestão, coloque entre parênteses no final da pergunta quantas respostas estão corretas, porque o aluno poderia fazer isso aqui, né? E aí isso acaba... se eu enviar isso e finalizar, tá vendo? Ele colocou como certo porque... mas aqui ele está marcando, ó. Ele assinalou as respostas certas, mas ele marcou tudo. Então tem que deixar claro que ele só tem que assinalar 2 alternativas. Vou fechar aqui o preview. Vou editar e visualizar. E aí eu vou marcar aqui sábado e domingo, por exemplo. Envia e finaliza. Olha lá, agora ele acertou. Vou fechar o preview. Vou visualizar. Vou responder sábado e terça. Uma está certa, olha lá. Sua resposta está parcialmente correta. Você selecionou corretamente uma resposta e as respostas corretas são sábado e domingo. Então, essa seria para 2 ou 3 alternativas, aí você poderia marcar. A única diferença, lá na configuração da questão, é que eu preciso, por exemplo, marcar aqui se ele respondeu errado. Ó.
Se ele respondeu esse cara aqui, eu vou tirar ponto dele. Então, se ele marcou essa errada, ele tira 50%. Se ele tira essa aqui errado, ele tira mais 50% também. Vamos ver se ele vai aceitar, porque vai dar mais de 100%, né? Então, agora, pré-visualizar. Olha lá, sábado e domingo. O Arthur terminar. Sua resposta está incorreta. Agora ele já me fala que está incorreta. Por quê? Porque eu não vou tirar a pontuação de 100% com ele. Então, eu posso usar essas funcionalidades também. Bom, era isso. Banco de questões, questão de múltipla escolha. Na próxima, a gente vai fazer o de resposta curta. Até já.